gosto de falar sobre o delito. Aí a gente vai colocar então aqui, artigo 158, extorsão. Constranger alguém mediante violência ou grave ameaça e com o intuito de obter para si ou para outrem indevida vantagem econômica, a fazer, tolerar que se faça ou deixar de fazer alguma coisa. Então, esse crime é um crime que tem múltiplos núcleos, vamos dizer assim, né? Porque eu preciso ter alguém que eu estou constrangendo, preciso ter violência ou grave ameaça, preciso ter a vontade de obter para mim ou para uma outra pessoa uma vantagem indevida, e essa vantagem tem que ser econômica. E o que é essa vantagem? A pessoa tem que fazer algo, obviamente que ela não queira, ela tem que tolerar que seja feito algo com ela, ou ela tem que deixar de fazer alguma coisa que ela deveria fazer. Tá? Então vamos supor, eu tenho direito de, sei lá, de uma herança e um dos parentes ali, ele obriga aquela pessoa a fazer uma doação mediante uma violência. Tá configurado ali, talvez uma extorsão, tá? Tô pensando em algumas chamadas rápidas aqui, alguns casos rápidos para exemplificar. Só que a gente tem, olha que interessante, outros parágrafos. E a gente vai trabalhar com os parágrafos. A pena desse crime ela é alta, ela é de 4 a 10 anos, e ela tem aqui os parágrafos dele. Parágrafo 1º. Se o crime é cometido por 2 ou mais pessoas, ou com emprego de arma, aumenta-se a pena de 1/3 até a metade. Então, o parágrafo 1º, ele é uma causa de aumento de pena, tá? Então, eu vou aumentar essa pena de 1/3 até a metade, dependendo, claro, 2 ou mais pessoas. Se tiver 5, 6 pessoas, eu vou aumentando essa fração. Eu vou sair da fração de 1/3 e vou chegando mais próximo de metade. Com o emprego de arma, né? Ou com o emprego de arma, se tiver as duas coisas, mesma coisa. Tenho 2 pessoas e tenho o emprego de arma. Eu vou aumentar também um pouco. Repara que quando ele fala com o emprego de arma, ele não fala arma de fogo. Ele só fala arma. Então aqui no caso, se a pessoa estiver com uma arma branca, vai entrar nesse conceito do parágrafo 1º, tá? Que é o emprego da arma. No parágrafo 2º, fala o seguinte: aplica-se a extorsão praticada mediante violência o disposto do parágrafo 3º do artigo anterior. Então a gente tem que ir lá no artigo anterior e olhar. O artigo anterior é o 157, né? E a gente vai ter o latrocínio, por exemplo, que está lá no parágrafo 3º, que é quando causa morte, que é a pena de 20 a 30 anos. Então uma extorsão que daquela violência resultou uma morte, vai ter a pena respectiva ao latrocínio, tá? Só que em vez do roubo, vai ser o crime de extorsão. Se causar uma lesão corporal grave, a pena vai ser de 7 a 18 anos. Então são penas gravíssimas, é um crime com penas altíssimas, tá? E aí a gente vai para o parágrafo 3º, o último parágrafo aqui que a gente vai dar uma lida antes, se o crime é cometido mediante a restrição da liberdade da vítima e essa condição é necessária para a obtenção da vantagem econômica. Ou seja, eu só consigo aquela vantagem econômica se eu tiver restrição de liberdade. A pena então passa a ser de reclusão de 6 a 12 anos, além da multa. Se resulta lesão corporal grave ou morte, aplicam-se as penas previstas no artigo 159, parágrafo 2º e parágrafo 3º, respectivamente. Então aí eu vou mudar, eu vou lá para a pena do sequestro, tá? Eu vou sair do crime do 157, vou ir lá para o crime do 159, que é o sequestro, e vou olhar se resulta morte, a pena de 24 a 30 anos, e se a pena é lesão, de 16 a 24 anos. Ou seja, as penas são maiores ainda do que as que a gente leu anteriormente, tá? Bom, então a gente tem um crime de extorsão que vai se conectar com o roubo, que vai se conectar com o sequestro, extorsão mediante sequestro, na verdade aqui, que é um 159. Quando acontece essa hipótese aqui do parágrafo 3º, esse delito ele foi inserido por conta daqueles sequestros relâmpagos que aconteciam para que a pessoa fosse ao caixa eletrônico e tirasse dinheiro através da senha. Então, isso acontecia muito, a gente sabe disso, e houve um endurecimento de penas, e nesse caso aqui foi um caso até que interessante, porque houve uma diminuição, pelo menos na época, lá em 2009, 2010, 2011, eu não sei como é que está hoje em dia, claro, não fui pesquisar isso, mas naquela época houve uma diminuição de sequestros relâmpagos, começaram a aparecer outros tipos de crime, né? Porque esse crime ele começou a ficar com uma pena muito alta, e aí não compensava mais, vamos dizer assim, para o crime organizado, para as facções criminosas cometer esse delito, porque a pena era muito alta, tá? Só que repara o seguinte, quando eu falo do parágrafo 3º, eu estou mudando a classificação do crime aqui. É a mesma coisa do roubo e do furto. O furto qualificado, ele aumenta a pena. Ele tem uma nova pena mínima e pena máxima, certo? A extorsão, mesma coisa.
A extorsão ela tem uma causa de aumento de pena, que está lá no parágrafo 1º, isso vai ser importante para a aula de hoje, esse detalhe, e ela tem uma qualificação, é uma extorsão qualificada, que é a do parágrafo 3º, que é o sequestro relâmpago, que eu mudo o patamar das penas mínimas, tá? Mesmo exemplo, se eu estou falando de roubo, se eu estou falando de furto. Muita gente confunde isso é uma questão mais de concurso, né? A gente não fala de um roubo qualificado, a gente fala da causa de aumento do roubo, e a gente não fala de causa de aumento do furto, a gente fala do furto qualificado. Por quê? Porque eu mudo a pena base e não apenas eu coloco às vezes apenas é um jeito de falar, tá? Eu não coloco uma causa de aumento, uma fração que aumenta a pena base que está lá no caput. Beleza? Isso ficou claro? Então, a extorsão, ela é engraçada porque ela tem essas duas características. Ela tem a causa de aumento de pena, que está no parágrafo 1º. Eu vou pegar de 4 a 10 anos e vou aumentar de 1/3 até a metade. E ela tem o qualificado.